Este vídeo levou 75 dias para ser feito, com duração total de 180 minutos. É uma montanha-russa de emoções, com tudo a acontecer num instante. Deixe você sentir a sensação de triunfo do protagonista acima de todos os deuses. À primeira vista, ele parece um bebê frágil, mas na verdade já é um dos 5 reis-deuses que dominam o mundo. No entanto, para absorver o poder do céu e não ser descoberto por outros reis-deuses, ele fingiu sua morte e caiu no mundo humano, transformando-se em um bebê. Agora, ele foi descoberto por mim, um estudante universitário de 18 anos. Então, eu e o Deus da Alegria, que veio para investigar a verdade, entramos no coração deste rei-deus. O Deus da Alegria disse que, desde que a barreira dentro de seu corpo seja quebrada, e o poder interno se espalhe em reverso, todos os reis-deuses no reino divino perceberão o plano de Gaia. Nesse momento, alguém naturalmente cuidará de Gaia. Ouvi isso e perguntei surpreso se era tão simples. O Deus da Alegria riu, mas teremos que correr alguns riscos. Que riscos? O artefato de despertar de Gaia. Ao ouvir as palavras do Deus da Alegria, meu coração se acalmou e eu imediatamente ri. Apenas um artefato de despertar. Eu posso assistir. Se vocês se agitarem, eu agirei. Ninguém sabe quando Gaia vai romper. Quanto mais tempo demorarmos, mais desfavorável será para nós. Acenei com a cabeça e invoquei minha arma divina de nascimento e comecei a falar. Pequeno átomo, você tem muitas coisas boas. O Deus da Alegria riu ao me ver tirar tantas armas divinas de nascimento, que emitiam uma aura aterrorizante. Ele riu e disse que parecia que eu ainda o subestimei. Este problema de hoje certamente será resolvido facilmente. O Deus da Alegria desceu, seus olhos ficaram mais vivos. Ele rapidamente trocou um belo chicote espiritual vermelho e o girou ferozmente em direção a Gaia. O chicote espiritual rasgou o espaço escuro. Perfurou a barreira ao redor do feto. Com um estalo, mais e mais rachaduras apareceram na superfície da barreira. No momento seguinte, Gaia, que estava de olhos fechados, abriu-os abruptamente. Uma poderosa energia espantou o chicote espiritual preso na barreira e disparou diretamente para a testa do Deus da Alegria, vendo que ele estava prestes a perfurar sua cabeça. Com um estrondo, imediatamente controlei minha arma divina de nascimento para desviar o chicote espiritual. O Deus da Alegria então reagiu e me deu um joinha. Bom trabalho, pequeno átomo. Aqui está uma florzinha para você. Em seguida, ele notou que a barreira ao redor de Gaia estava se auto-reparando e disse com determinação. A força não foi suficiente agora. Pequeno átomo, você também vem ajudar. Eu não hesitei. Controlei diretamente 10 espadas voadoras para atirar na barreira de Gaia. Neste momento, Gaia também acordou. Ele claramente não queria que eu e o Deus da Alegria destruíssemos seu plano. Então, ele controlou a energia especial ao redor e a reuniu em uma barreira de proteção na frente de sua própria barreira, tentando bloquear minhas espadas voadoras. Vendo Gaia condensar a barreira de proteção, um toque de astúcia brilhou em meus olhos, e eu controlei diretamente 10 espadas voadoras para colidir com a barreira. Ao mesmo tempo, as 10 armas divinas de nascimento, que já haviam entrado no estado de sombra, se teletransportaram para trás da barreira de proteção de Gaia. Carregando ao máximo, atingiram violentamente a barreira. Com um estrondo, as 10 armas divinas de nascimento destruíram diretamente a barreira de Gaia. A origem do caminho celestial dentro da barreira ficou fora de controle imediatamente, e uma energia aterrorizante se espalhou. Imediatamente recolhi as espadas voadoras e peguei a mão do Deus da Alegria. Vamos sair primeiro. Assim que terminei de falar, usei urgentemente o passado para teletransportar rapidamente o Deus da Alegria de volta para o mar, para evitar ser engolido pela origem descontrolada do caminho celestial. Quando retornamos ao mar, uma energia aterrorizante explodiu do redemoinho abaixo. Instantaneamente se transformou em um pilar de luz que disparou para os céus. O poder da origem do dom celestial se dissipou no céu e na terra. Todos os deuses do reino divino, incluindo os reis divinos que ainda estavam em combate intenso com os forasteiros. Neste momento, todos sentiram a origem do dom celestial fluindo do reino do caos para o reino divino. Olhei para o pilar de luz que atravessava o céu diante de mim, sem me surpreender. Dessa forma, o plano de Gaia não seria arruinado? O Deus da Alegria recuperou a compostura. Seu olhar pousou no enorme vórtice abaixo. Xiao Yuans, acho que pensei um pouco simploriamente. Ao ouvir as palavras do Deus da Alegria, eu fiquei atordoado por um momento. Então baixei a cabeça para olhar para baixo. Bem no centro do vórtice abaixo, raios começaram a brilhar, e no centro do vórtice, uma fenda espacial apareceu.
Uma grande quantidade de fumaça negra emanou dessa fenda, espalhando-se para todos os lados. Sob a influência dessa fumaça negra, o mar que antes era azul também se tornou preto. O mar estava impregnado com uma aura sinistra. Essa aura era a de um antigo deus. Senti a aura que surgia abaixo e meus olhos se estreitaram levemente. De repente, o deus da alegria gritou, e então uma luz negra disparou do vórtice, girando e dançando. 10 armas divinas instantaneamente formaram um escudo de espada diante de mim, defendendo este ataque. Neste momento, senti um calafrio. Se eu tivesse sido atingido por essa luz negra agora, teria morrido ou ficado gravemente ferido. Quem atacou definitivamente era um rei divino. Olhei involuntariamente para o vórtice abaixo. Vi uma figura escura parada na fenda espacial. Neste exato momento, uma voz sombria veio de trás de nós. Seus 2 vermes ousaram atrapalhar os bons negócios deste rei. Virei-me imediatamente e vi Gaia, com sua aparência sinistra, pairando no vazio. Ele nos olhou sombriamente, e neste momento a aura de Gaia era completamente diferente da aura da figura escura no vórtice abaixo. Havia 2 reis divinos. Percebi a situação imediatamente e rapidamente dupliquei inúmeras espadas Xuanyuan, disparando em direção a Gaia. De qualquer forma, vamos matar um primeiro. Gaia estava com uma expressão sombria, mas sua expressão mudou levemente ao ver as inúmeras espadas Xuanyuan. Um lampejo de medo passou por seus olhos. Realmente existe um segundo forasteiro. Ele percebeu que eu era um adversário formidável. Instantaneamente desapareceu no local, esquivando-se do ataque das espadas Xuanyuan. Ao mesmo tempo, a figura escura no vórtice abaixo também desapareceu rapidamente. A fenda espacial e o enorme vórtice desapareceram. O Mar Negro voltou à calma mais uma vez. Fiquei atordoado ao ver que as auras de ambos os reis divinos desapareceram instantaneamente. Xiao Yuanzi, você é incrível. O deus da alegria bateu no meu ombro e riu. Eu não esperava que você fosse tão forte a ponto de assustá-los e fazê-los fugir. Naquele momento, quando os 2 reis divinos apareceram, pensei que todos nós tínhamos acabado. Mas neste momento, minhas sobrancelhas estavam levemente franzidas e eu não relaxei. Minha missão oculta ainda não havia sido concluída. Isso significa que o plano de agora falhou. O deus da alegria, obviamente, não sabia disso. Ele ria. Por que você está com essa cara triste? Será que é porque não ganhou nada? Não se preocupe, depois dessa grande vitória, eu vou compensar você de outras maneiras. Recuperei a compostura e perguntei ao Deus da Alegria, Gaia está fugindo agora. Não o ferimos em nada, e isso pode ser considerado uma grande vitória? Como assim? Você realmente quer matar um rei divino? O Deus da Alegria riu. Nós só precisamos transmitir a informação, certo? Aquele pilar de luz que atravessou o céu agora. Os reis divinos que Gaia libertou do reino da restrição divina não são tolos, eles definitivamente entenderão o que aconteceu. Quando a batalha entre os reis divinos e os intrusos terminar, eles naturalmente acertarão as contas com Gaia. Fizemos tudo o que podíamos. A partir de agora, são os reis divinos que devem se preocupar. Nós, meros peixinhos, não precisamos nos cansar tanto. Olhei para a tela em que o Deus da Alegria comemorava com champanhe antecipadamente. Olhei novamente para o meu painel de missão e minha preocupação se intensificou. No entanto, eu também entendi que esta não era a Era das Gachas. Ninguém tinha um painel. Então mesmo que eu contasse ao Deus da Alegria sobre isso, ele provavelmente não acreditaria. A linha do tempo neste reino de instâncias foi alterada. Talvez eu tenha que investigar Gaia sozinho a partir de agora. No entanto, quando eu estava me preparando para agir sozinho, o Deus da Alegria perguntou de repente, Xiao Yuanzi, você realmente quer incomodar Gaia? Se você me pedir, posso te ajudar. Você pode me ajudar a encontrar Gaia? Ao ouvir as palavras do Deus da Alegria, um lampejo de surpresa passou pelos meus olhos. Como você fez isso? O Deus da Alegria riu. Quando ele fugiu agora, por hábito profissional. Eu secretamente coloquei uma marca de rastreamento nele, que pode rastrear sua localização exata a qualquer momento. Ao ouvir as palavras do Deus da Alegria, os cantos da minha boca se contraíram involuntariamente, e por um momento eu não soube como responder. Diante de 2 reis divinos agora. Eu estava realmente tão nervoso que minha mente estava cheia de pensamentos sobre como lutar e superar as dificuldades. Eu não esperava que, nessa situação de perigo extremo, onde a vida ou a morte eram decididas em um instante, o Deus da Alegria pudesse secretamente colocar um rastreador em Gaia. Só posso dizer que a lógica do Deus Lezi neste reino de instâncias é diferente do Deus Lezi na vida real.
No entanto, graças à lógica peculiar do Deus da alegria, eu arriscarei minha vida para te acompanhar e enlouquecer, perseguindo reis divinos. Eu não esperava que meus velhos braços e pernas fossem usados um dia. Venha comigo, o Deus da alegria disse sorrindo e voou para o norte como um raio. Não muito tempo depois, eu, transportado pelo Deus da alegria, cheguei à região da Sibéria, perto das ruínas da cordilheira de Beimang, na Grande Chia. Neste momento, 10.000 anos atrás, o abismo ainda não havia descido. A Sibéria naquela época ainda não era um campo de batalha do abismo, sendo governada pelo reino Xiongnu, uma das 5 grandes potências do mundo. Mas esta área já mostrava sinais de invasão do abismo. Os monstros nas cidades da Grande Chia que entravam em Jing eram apenas alguns goblins e um nível médio, abaixo de 6 ou 7, mas aqui no reino Xiongnu, os monstros que emergiram das fendas eram todos monstros de alto nível de 70 ou 80. Esses monstros foram um golpe devastador para o reino Xiongnu. Eles dispararam mísseis de altíssimo valor. No máximo, eles mataram alguns monstros do abismo, e suas munições não conseguiam nem romper a casca do monstro de nível mais baixo. Faltavam apenas algumas horas para a transformação drástica. Mais da metade das cidades do reino Xiongnu já haviam caído. Mesmo o reino Xiongnu. Os países em outras zonas de campo de batalha do abismo neste mundo terão um final ainda mais trágico. De repente, um estrondo veio de longe e olhei na direção da fonte do abismo, a mais de 100 quilômetros de distância. Havia um cogumelo gigante, peixe furioso. O Deus da alegria viu esta cena e não pôde deixar de suspirar. Estima-se que em uma semana, todos os países ao norte da cordilheira de Daxian-Beimao sofrerão um golpe devastador. Não sei se os que sobreviverem no final poderão ultrapassar 1%. Que Gaia amaldiçoado, que fez uma coisa dessas por ganância pessoal, é realmente um pecado. Eu disse, Deus da diversão, eu pensei que você era todo diversão, eu não esperava que você se importasse tanto com as vidas das pessoas. De onde veio seu preconceito? O Deus da alegria inclinou a cabeça e olhou para mim com confusão nos olhos. Eu sou um ótimo Deus, sim, você é um ótimo Deus. Sorri levemente sem explicar mais, e então perguntei, para onde devemos ir a seguir? O Deus da alegria respondeu, Gaia está atualmente no Polo Norte. Mas ele já liberou seu poder divino. Quando voarmos mais para o norte, entraremos em sua área de monitoramento em um momento. Se Gaia descobrir nossos rastros, ele certamente adivinhará que coloquei uma marca de rastreamento nele. Naquela época, assim que ele destruísse a marca de rastreamento, realmente não o encontraríamos mais, então o problema que precisamos resolver urgentemente agora é como enganar Gaia. Eu posso resolver isso facilmente. Diga-me, puxei o Deus da alegria novamente. No estado sem sombra, nossas figuras desapareceram sobre a Sibéria. O Deus da alegria disse surpreso, sua técnica de sombra é realmente poderosa, mas a situação não é como agora. Gaia já está acordado e em alerta. Técnicas comuns de ocultação não funcionarão, eu disse com um sorriso. Não se preocupe, meus métodos são incomuns. Não diga que as habilidades de detecção abrangentes de Gaia, mesmo que estejamos na frente dele, ele pode não ser capaz de detectá-lo quando estiver sombreado. Tão confiante, o Deus da alegria levantou ligeiramente as sobrancelhas. Falando nisso, só temos uma chance. Se formos descobertos, não poderemos mais encontrar Gaia. Não se preocupe, não seremos descobertos. Ok, vamos. Ouvindo minha resposta confiante, o Deus da alegria não perguntou mais e continuou voando para o norte. Logo entramos na área de detecção de Gaia. A energia especial que antes foi percebida na divindade de Gaia reapareceu. Mas desta vez é diferente. Além da energia especial, o ar também está misturado com o rico hálito do abismo. Xiao Yuanzi, você é realmente incrível. Gaia realmente não nos descobriu. O Deus da alegria está na área de detecção de Gaia. Avançamos por um tempo e descobrimos que nossa marca de rastreamento não foi devolvida, e não houve flutuações na energia circundante. E não pude deixar de me elogiar. Dei uma risadinha. Estou mentindo? De repente, o Deus da alegria parou, virou-se para mim. Vi-o parar e perguntei o que havia de errado. O Deus da alegria me examinou com interesse e perguntou, Xiao Yuanzi, é a primeira vez que nos encontramos. Como é que sinto que você é muito familiar para mim? Você não é do futuro, pois não? Assim que disse isso, minha mente ficou instantaneamente confusa, sem saber como responder. O Deus da alegria neste jogo é tão semelhante ao da realidade que muitas vezes me esqueço que tudo isso é fictício. Neste momento,
quase confundi os limites entre o jogo e a realidade. Além disso, eu não sabia o que aconteceria se o Deus da Alegria à minha frente soubesse que sou falso. O que aconteceria? No momento em que me distraí, o Deus da Alegria soltou uma risadinha. Haha, seu cara! Voltei a mim e olhei para o Deus da Alegria com um sorriso. Todos os pensamentos em meu coração chegaram aos meus lábios e, finalmente, se transformaram em duas palavras. Sim. A aparência frágil de um bebê, mas na verdade já é um dos 5 reis divinos que dominam o mundo. Se ele, para absorver o poder do céu e da terra, não for descoberto por outros reis divinos, ele fingirá a morte para aproveitar a oportunidade e cairá no mundo humano, transformando-se em um bebê. E agora sou eu, um estudante universitário de 18 anos, que o descobriu, e vim investigar a verdade. O Deus da Alegria estava prestes a confrontá-lo, mas antes mesmo de lutarem, ele desapareceu diretamente. Em seguida, continuamos a rastreá-lo até a parte mais ao norte da Terra. Neste momento, toda a área do Ártico ficou preta. Olhando de cima, parecia que a Terra estava coberta por uma espessa camada de petróleo. E no centro do Ártico, surgiu uma enorme abertura com um raio de cerca de 10 quilômetros, a entrada do abismo. O Deus da Alegria apareceu e disse seriamente para o buraco negro no centro do Ártico. Xiao Yuanzi, Gaia está se escondendo naquele buraco negro agora. No entanto, há uma barreira parecida com uma ilusão por perto. Se não quebrarmos a barreira, não poderemos ver Gaia. Eu assenti levemente e disse, ok, a seguir, deixe comigo. Você vá para um lugar seguro. Ok, eu vou te dar cobertura em segredo. O Deus da Alegria não se forçou e recuou para se esconder. Voei até a barreira e peguei novamente a chave universal. Usei-a para abrir um portal na barreira. Ao entrar no portal, vi Gaia sentada no buraco negro, absorvendo constantemente o poder do abismo para reparar sua divindade danificada. E diante de Gaia, havia uma sombra com uma aura semelhante à dele. Pela aura, deveria ser o antigo Deus que me atacou sorrateiramente no vórtice antes. Vendo os 2 reis divinos no buraco negro, não agi imediatamente, mas me aproximei sorrateiramente usando o estado invisível, querendo ouvir a conversa deles. Apenas ouvi a sombra dizer, Gaia, como você vai cumprir o que prometeu a este rei? Ao ouvir isso, Gaia disse, Xingji, não se apresse, está apenas começando. Em seguida, aquele chamado Xingji disse com a mão direita, acabei de sentir que aquele forasteiro já foi morto por outros reis divinos no reino divino. E agora que você roubou o poder do dom celestial, a ideia de se tornar um Deus supremo é apenas um desejo tolo. Acabou, haha. Não é à toa que seus deuses antigos são tão facilmente substituídos por novos deuses. Entram em pânico ao menor revés? Você realmente acha que eu não tinha um plano B enquanto roubava a essência do dom celestial? Ao ouvir as palavras de Gaia, Xingji estreitou os olhos e perguntou, você tem outros meios? Claro. Gaia riu, mas não explicou em detalhes. Você só precisa conectar o abismo e o mundo humano como planejado. Assim que o abismo descer, a era humana completará a sua transformação. Naturalmente nos tornaremos deuses supremos. Naquela época, não importa se você quer matar todos os deuses para vingar seu povo, ou fazer sua raça de deuses antigos governar o mundo novamente, eu não o impedirei. Xingji resfolegou. Como posso acreditar em suas palavras vazias? Nesta situação, quando esses reis divinos do reino divino se recuperarem, eles virão cobrar você. Agora não há mais forasteiros para atrair o fogo para você. Você não pode mais se esconder. Gaia inclinou-se em direção a... Não se preocupe, esse forasteiro não morrerá tão facilmente. Aqueles reis divinos que o cortaram logo pagarão um preço pesado. Em pouco tempo, mesmo que nos unamos para roubar a essência do dom celestial, eles não poderão nos impedir. Em vez de sermos impedidos pelos caras que estão morrendo no reino divino, o que mais deveríamos nos preocupar agora é com o segundo forasteiro. Xingji não perguntou. Você está falando daquele humano que empunha uma espada? Sim, embora seu nível seja apenas de um deus de nível médio. Mas a qualidade de sua espada voadora é muito superior à de um espírito supremo. Sua espada é suficiente para ameaçá-lo. Se há alguém neste mundo que ainda pode nos impedir, é ele. Xingji resfolegou. Eliminá-lo não é simples. Ele só é forte em suas armas. Contanto que eu pegue sua espada, eu o esmagarei com um dedo. Um toque de escárnio imperceptível passou pelos olhos de Gaia, e então ele disse, já que você acha que pode lidar facilmente com aquele forasteiro, então, por favor, cuide dele. Dito isso, Gaia removeu o sinal de rastreamento que o Deus da Alegria deixou nele e disse, de acordo com a estimativa de tempo,
Huayu e aquele forasteiro já deveriam ter chegado aqui. Talvez eles estejam se infiltrando aqui agora, ouvindo nossa conversa. Assim que as palavras de Gaia terminaram, Xing-Ji imediatamente bufou friamente, e uma energia aterrorizante explodiu ao redor, varrendo em todas as direções. Ao ver a energia de Xing-Ji varrendo, não tive a intenção de aparecer e resistir, mas transferi meu corpo diretamente para o velho espaço dimensional. Desviei habilmente desta varredura completa. A energia de Xing-Ji varreu o buraco negro, mas não me varreu. Vendo isso, Gaia não pôde deixar de mostrar uma pitada de raiva incontrolável em seus olhos. Ele não me perseguiu. Isso não deveria ter acontecido. Será que superestimei aquele forasteiro? Xing-Ji não me encontrou. Imediatamente questionou Gaia. Gaia, você se fingiu de Deus por tanto tempo. Realmente se considera um vidente? Você não disse que o forasteiro já veio? Onde ele está? Gaia sentiu uma vaga inquietação. Para garantir, ele varreu o interior da barreira com sua própria força novamente. Ele também não me escaneou, que estava em estado invisível e escondido no velho espaço dimensional. Talvez eu tenha me preocupado demais. Gaia admitiu pessoalmente. Parece que aquele humano não é um forasteiro. É apenas azar, que encontrou um artefato de outro mundo de algum lugar. Foi um artefato que caiu neste mundo. No entanto, é sempre bom ser cauteloso. Gaia se desculpou e então pintou em Nian. Sendo assim, não há mais ninguém neste mundo capaz de nos impedir, vamos acelerar diretamente. Diga, Gaia, sem mais disfarces, abriu novamente uma fenda espacial, começando a devorar a origem do caminho celestial. A aura do poder do caminho celestial encheu rapidamente este buraco negro, depois transbordou da barreira, varrendo em todas as direções. Vendo Gaia devorar o poder do caminho celestial tão abertamente, Xing-Ji li. Os reis divinos do reino divino, no entanto, demoraram a aparecer, e a suspeita sobre Gaia diminuiu consideravelmente. Quando o abismo congelado ecoou, eu confiarei em você uma última vez. Yin-Hua caiu, e Xing-Ji mergulhou no buraco negro, e então uma força aterrorizante explodiu do buraco negro, expandindo o grande buraco continuamente. Acontece que a entrada para o abismo foi criada por esses dois caras. Assim que o abismo se formar, a era da sorteio de cartas chegará, e todos poderão sacar cartas para ficar mais fortes. Depois de observar este episódio nas sombras, pude ter uma compreensão geral dos eventos passados. Embora eu sinta vagamente que Gaia ainda está escondendo algo. Mas neste momento ele já recomeçou a extrair o poder do caminho celestial. Se ele realmente se tornar um Deus Supremo ao continuar a extrair, as coisas ficarão ruins. Sem hesitar, ativei secretamente minhas duas armas. Elevei meu disfarce para a mentalidade de um Deus principal, tornando os atributos infinitos. Depois, em meu espaço de testemunho, copiei mais de 10.000 espadas Xuaniuan, usando o poder do Deus Dragão para carregar todas as espadas voadoras narrativas até o máximo. No momento seguinte, o espaço de testemunho se abriu, e mais de 10.000 espadas Xuaniuan em estado invisível dispararam. Seu poder aterrorizante rasgou o espaço ao redor. Gaia, que estava extraindo o poder do caminho celestial, de repente descobriu que o espaço ao redor estava sendo rasgado por uma força invisível. Seu rosto mudou drasticamente e ele disse apressadamente: Eu sabia. Pare o tempo. Antes que as palavras de Gaia terminassem, congelei tudo com magia do tempo. Desta vez, Gaia não teve tempo de fazer nada antes de ser transpassado por milhares de espadas. Sob o vento uivante, ele foi diretamente pulverizado por uma quantidade avassaladora de espadas de sangue, derrotando com sucesso Gaia, o rei do espaço, a noite do passado, ganhando 100 pontos do caminho celestial. A mensagem de morte de Gaia apareceu no meu painel, mas eu não tive tempo de verificar. Usei magia do tempo para congelar Gaia e Xing-Ji. O resultado foi que meu poder primordial foi instantaneamente esgotado, e tive que depender da força mental para me reabastecer. Uma vez que meu estado de arma fosse desativado, a força mental não seria mais infinita. Provavelmente minha força mental de bilhões de unidades também seria instantaneamente zerada. Tentar congelar dois reis divinos com magia do tempo era muito forçado. Agora eu só tenho 10 segundos. No entanto, 10 segundos foram suficientes. Depois de matar Gaia, encontrei imediatamente Xing-Ji, que estava abaixo do buraco negro, e usei novamente o poder do Deus Dragão para encher todas as espadas de sangue. Controlei-as para dispararem, matando com sucesso Xing-Ji, o rei dos 7 dias, a noite do passado, ganhando 100 pontos do caminho celestial. O progresso da missão oculta do cópia de segurança foi atualizado.
A missão exigia ajudar Huayu a impedir o plano de Gaia, o progresso da missão 50%. Com a mensagem de morte de Xing-Ji aparecendo no painel. Eu então desativei minhas armas e a pausa no tempo, retornei ao meu estado normal e verifiquei as informações do meu painel. Esses dois reis divinos estão mortos, como apenas 50% concluído. Fiquei deprimido ao ver o progresso da missão e, em seguida, descobri que as dicas para derrotar Gaia e derrotar Xing-Ji eram diferentes. Xing-Ji foi morto, enquanto Gaia foi apenas derrotado. Isso significava que Gaia não estava verdadeiramente morto. Esse cara era realmente problemático. Ele não morreu completamente apesar de tantos ataques de espadas de sangue. Parece que realmente há uma diferença entre os reis divinos. Suspirei e verifiquei os pontos do caminho celestial recém-adquiridos, a moeda especial do cópia de segurança da Era Dourada. Será usado para liquidar recompensas após o término do cópia de segurança, sendo extremamente importante. Parece que as divindades que matei neste cópia de segurança só podem obter pontos do caminho celestial, e não outras recompensas. Não fiquei surpreso ao ver a descrição dos pontos do caminho celestial, afinal, este cópia de segurança era fictício. Gaia e Xing-Ji Li, que eu matei, não eram os verdadeiros reis deuses, então é normal não ter recebido outras recompensas, mas o que me preocupa são os BOS6 que apareceram nesta masmorra. Parece que muitos BOS6 apareceram desde que entrei nesta masmorra. Esses BOS6 são alguma espécie de indício? Lembrei-me dos BOS6 da masmorra da Era Dourada, quem venceu o carro e o Rei Tang, e o boss da missão oculta do deus Lezi. O esforço, a água da flor, a lua de Lide. O que esses BOS6 querem que eu perceba? Enquanto eu pensava, a entrada inacabada do abismo começou a ficar fora de controle. Poderes contínuos do abismo explodiram de dentro, quebrando diretamente a barreira estabelecida por Gaia, uma aura aterrorizante do abismo. A partir do Polo Norte, espalhou-se pelo mundo. O raio desta entrada do abismo começou a se expandir em uma velocidade espantosa, e esta entrada do abismo saiu do controle devido à forma como Xing-Ji morreu. Vi esta cena abaixo e meus olhos brilharam ligeiramente. Xiao Yuanzi, o que você está esperando? Corra! A voz do Deus da Alegria veio de longe. Ouvi e olhei, e descobri que ele já havia recuado centenas de quilômetros. Uma aura aterrorizante do abismo jorrou novamente do buraco negro. Neste momento, esta entrada do abismo era como um vulcão prestes a explodir a qualquer momento. Devorando este mundo, olhei para a entrada do abismo prestes a explodir abaixo, não hesitei mais, e imediatamente corri para o lado do Deus da Alegria. Vamos, corra mais rápido! Olhando para a expansão do abismo. Sinto que metade do mundo será devorado pelo abismo, disse o Deus da Alegria apressadamente, e então me levou para o sul. Se estivéssemos no espaço agora, veríamos uma enorme cratera se expandindo a partir do Polo Norte, e inúmeras substâncias escuras semelhantes a petróleo estavam se espalhando por todo o hemisfério norte. Correr até aqui deve ser o suficiente. O Deus da Alegria me levou para fora da área do Polo Norte, olhou para trás para as substâncias escuras espalhadas pelo céu. Isso realmente se tornou um grande problema. O canal do abismo foi completamente aberto, e temo que em breve todo o mundo será devorado pelo abismo. Perguntei ansiosamente, há alguma maneira de impedir isso? O Deus da Alegria balançou a cabeça e disse que com os meios que temos atualmente, certamente não podemos fechar aquela entrada do abismo, mas podemos controlar o tamanho da entrada do abismo dentro de uma certa faixa. Ainda é possível. Como fazer isso? Perguntei. O Deus da Alegria ponderou, precisamos do poder de Gaia. Embora isso pareça absurdo. Gaia é o Deus do espaço, e apenas ele pode encolher essa entrada do abismo em expansão. Mas o problema é que essa entrada do abismo está fora de controle. Provavelmente é obra de Gaia. Pedir a ele para intervir para impedir a expansão da entrada do abismo é basicamente um sonho. Eu franzi a testa, o que significa que não há solução para isso. Não necessariamente. O Deus da Alegria pareceu pensar em algo de repente e me disse, Xiao Yuanzi, vá para o reino dos deuses e encontre um rei-deus chamado Itaia. Ele tem um artefato chamado Sky Tower. Esse artefato deve ser capaz de reprimir temporariamente a entrada do abismo e impedir sua expansão. E você? Preciso fazer alguns preparativos. Assim que a voz caiu, o Deus da Alegria desapareceu diretamente no lugar, sem qualquer explicação. Olhei para ele sair assim, senti uma leve inquietação em meu coração, mas o Deus da Alegria já havia partido, e não adiantava me preocupar agora. De qualquer forma, preciso primeiro encontrar a Sky Tower no reino dos deuses para reprimir a entrada do abismo. Recuperei meus sentidos,
E assim que organizei meus pensamentos, um novo problema surgiu. Como chego ao reino divino? Falando nisso, eu já fui ao reino divino uma vez, mas foi com a ajuda do poder do novo Deus. O Palácio do Soneca, embora minha posição seja de Deus intermediário, é apenas nível 70. Eu não sou realmente um Deus, e com meu próprio poder eu nunca poderia ir ao reino divino, algo que o Deus da alegria do passado provavelmente nunca imaginaria. Um grande Deus que pode matar um rei divino em um instante não sabe como ir ao reino divino? Eu sou o único Deus especial como eu no mundo. Eu deveria ter perguntado ao Deus da diversão agora. Eu duvido que, embora eu já seja um Deus intermediário, com apenas nível 70, eu ainda não sou um Deus de verdade. Eu não posso ir ao reino divino com meu próprio poder. Eu olhei para a entrada do abismo que se expandia para o norte, sentindo-me sem esperança. Quando eu estava em apuros, de repente senti meu peito esquentar, e percebi que a torre do céu incompleta dentro de mim começou a brilhar. Imediatamente pensei que talvez Lixueir, que estava adormecida na torre do céu, tivesse acordado. Com esse pensamento, imediatamente peguei a torre do céu incompleta e perguntei ansiosamente, Shueir, você acordou? Este submundo está cheio de pura essência do dom celestial, e eu também me beneficiei muito, então já acordei há algum tempo. A voz de Lixueir veio através da torre do céu, eu já sei sobre sua dificuldade, eu vou te ajudar agora. Assim que Lixueir terminou de falar, eu vi o céu no Polo Norte, envolto em energia negra, ser rasgado por uma grande mão, e uma luz sagrada infinita rompeu as nuvens, cobrindo a terra. Outra Lixueir, com um tom sarcástico, estava com uma torre do céu intacta, parada no topo das nuvens. A Lixueir na torre do céu explicou, depois que entrei neste submundo, eu vi uma torre colossal. O poder sagrado emanou da torre do céu, dissipando a energia negra que envolvia o hemisfério norte. No próximo momento, a entrada do abismo em expansão começou a ser continuamente comprimido pelo poder da torre do céu. Eu vi esta cena diante de mim, meus olhos cheios de admiração. Shueir, é este o seu poder no auge? Mas eu logo serei traído por aquele intruso, minha virtude divina será danificada, e eu cairei de rei divino para Deus principal. O tom de Lixueir permaneceu gentil. Antes de me apresentar, eu ainda posso influenciar um pouco a mim mesma neste submundo, e te ajudarei a escrever. Assim que Lixueir terminou de falar, eu vi a Lixueir parada nas nuvens sorrir levemente para mim. Em seguida, ela deslizou suavemente o dedo no ar, e no momento seguinte, a torre do céu que suprimia a entrada do abismo dispersou um leve brilho dourado, que penetrou na torre do céu incompleta diante de mim. Em seguida, eu vi minha torre do céu consertando-se a uma velocidade visível, e começou a irradiar uma aura não inferior ao tesouro do reino inferior. Eu fiquei chocada. A torre do céu foi consertada. Lixueir riu. Apenas neste submundo só pode exercer todo o seu poder. Ayuan, o caminho para realmente consertar a torre do céu ainda é muito longo. Esta torre pode oprimir até mesmo os reis divinos com seu poder infinito. Você pode experimentar um pouco e saberá o seu poder. Eu vou. Com esta torre, você deve ser capaz de passar por este submundo facilmente. Eu perguntei. Eu peguei esta torre emprestada. Lixueir sorriu e disse, Xiao Yuans, obrigado pela sua gentileza. Mas este submundo é um passado criado pelo poder do dom celestial. Mesmo que você me salve dentro do submundo, você não pode mudar a realidade. Não há necessidade de perder tempo comigo. Dito isso, Lixueir fez uma pausa novamente e continuou. No entanto, Xiao Yuansi, você precisa prestar mais atenção a Huaiyue neste submundo. Ela é diferente de mim. Eu sou ligeiramente diferente. De que forma? Lixueir explicou. Este submundo é um mundo construído inteiramente pelo poder do dom celestial. Cada pessoa é moldada pelo poder do dom celestial. Então, mesmo que morram, eles apenas se transformarão em poder do dom celestial e retornarão ao dom celestial. Logicamente, todos os seres neste submundo. O poder do dom celestial contido em seus corpos está relacionado à sua própria origem. Quanto mais origem um ser tem, mais poder do dom celestial ele contém. Mas o poder do dom celestial dentro de Huaiyue excede em muito o poder de sua própria origem. Para dar um exemplo, se este submundo fosse um romance e o dom celestial fosse o autor deste romance, então a demoniosa Huaiyue seria a protagonista deste submundo, merecendo que o dom celestial gaste mais tinta, ou seja, poder do dom celestial para retratá-la. Neste submundo, Li Xuanfeng e Gai estão em uma situação semelhante à de Huaiyue. Eu assenti,
querendo dizer que neste submundo, os três são personagens-chave. Li Xuan confirmou: pode haver outros personagens importantes neste submundo, mas minha capacidade é limitada e não consigo encontrá-los. E a linha do tempo deste submundo já é completamente diferente da história real. Não consigo prever o que acontecerá a seguir. Eu assenti levemente. Essas informações já são cruciais. Obrigado. Li Xuan respondeu com um sorriso. Não precisamos ser tão educados entre nós. O poder do dom celestial neste submundo é muito denso. Durante o tempo que você passar neste submundo, eu estarei na Torre do Céu absorvendo o poder do dom celestial para me curar. Manterei minha clareza em todo o mundo. Se houver algum problema, não hesite em perguntar-me. Enquanto eu falava com Li Xuan nas nuvens já havia partido com a Torre do Céu. E a entrada do abismo em expansão no interior foi estabilizada na região do Polo Norte. Neste momento, meu painel de missões foi atualizado novamente com informações. Progresso da missão oculta do submundo atualizado. Requisito da missão: ajudar Huayu a impedir o plano de Gaia. Progresso da missão: 70%. Em seguida, um som melodioso de sinos soou repentinamente no céu, e então eu vi todo o céu se transformar em dourado. Vendo o céu, meu coração se encheu de emoção. Li Xuan explicou: há 10.000 anos, também foi por causa deste som de sinos que todos os seres do mundo podiam sacar cartas e mudar de classe. Mas neste submundo, ou seja, foi eu e o Deus da Alegria que causamos a chegada antecipada do sorteio de cartas e da mudança de classe. O grande advogado Li Xuan concordou com minha opinião. Quando a era do sorteio de cartas chegou naquele ano, muitos mistérios permaneceram sem solução. Yuan, você tem que aproveitar esta oportunidade, talvez consiga descobrir a verdade da época. O Tão Celestial gastou tanta força, construiu especialmente este cópia do passado para você. Com certeza não é tão simples. Esta é uma equipe de fontes termais muito mágicas. Ela pode te ajudar a encontrar qualquer item de missão que exista no mundo, mas para usá-la, é preciso domar e proteger uma divindade, e essa divindade é intolerante. Mas no momento em que mostrei o reino Xuan Yun, ele imediatamente se ajoelhou e se prostrou aos meus pés. Originalmente eu era apenas Li Xuan. Você já ouviu falar de fruta do fim? Li Xuan ouviu o que eu disse. Será que são as 5 frutas capazes de destruir o mundo deixadas em vida por Astreia, a deusa do fim? Sim, Astreia como a deusa do fim. Neste ponto em que a era da coleta de cartas chegou, ela deveria ter agido para reiniciar o mundo, mas ela não agiu. Pelo contrário, o poder do Deus Criador ficou mais forte. Eu sinto que Astreia, neste momento crucial, também desempenha um papel importante. Se pudermos encontrá-la, deveríamos nos aproximar da verdade. Li Xuan se lembrou do que eu disse. Yuan, sua ideia é realmente boa, mas a existência da fruta do fim é apenas uma lenda, e eu não sei se essa fruta realmente existe. Eu disse firmemente que sim. Na loteria anterior do Tesouro Mundial, eu tirei 5 frutas do fim, e já as dei para Astreia. Li Xuan ficou um pouco surpresa, mas ela rapidamente se acalmou. Se você acredita na existência da fruta do fim, então eu sei de alguém que talvez possa te ajudar a juntar a fruta do fim. Eu perguntei apressadamente onde? A fonte de busca do reino divino, guardada por todo o rei dos deuses. Essa fonte termais pode te ajudar a encontrar todos os itens que existem no mundo, claro, o que você quiser. Por si só, você não pode ascender ao reino divino, mas a Torre do Céu pode te levar para o reino divino. Você só precisa usar a Torre do Céu diretamente. Este artefato já tem consciência e pode te levar diretamente para a fonte de busca, após descobrir o método para ir ao reino divino. Eu peguei a Torre do Céu e tentei estabelecer contato com ela, querendo que ela me levasse ao reino divino. Quase ao mesmo tempo, assim que meu pensamento surgiu, a Torre do Céu brilhou e me levou embora instantaneamente. No momento seguinte, eu estava em uma fonte de água, um lugar com energia espiritual extremamente densa. Diante de mim, havia uma fonte termais verde brilhando. Uma voz majestosa ressoou da fonte termais. Quem vem aí? Em seguida, um belo homem de cabelo e olhos verdes emergiu da fonte termais. Eu imediatamente usei o olho do abismo para verificar. Era Ogmo nível 782, sem intermediário, Deus do fim. E eu fiz uma reverência educada. Meu Júnior Xiao Yuan Zia de Bondi, quero usar o direito de busca de itens. Para usar. Os olhos de Ogmo se estreitaram ligeiramente. Ele me observou de cima a baixo e perguntou: nunca ouvi falar. Que tipo de Deus você é? Eu humildemente disse: um Deus selvagem.
Pensei que não valesse a pena mencionar. Nesse momento, a voz de Xueer soou em minha mente. Yuan. Algo é do tipo que come duro, não mole. Quanto mais educado você for, mais ele se exibirá. Não seja muito educado. Assim que a voz caiu, Algumo zombou. De fato, é um deus selvagem, sem nenhuma regra. Você acha que esse direito de busca de itens pode ser usado por qualquer um? Depois de ouvir suas palavras, tirei silenciosamente a espada Shui Yuan e perguntei, desculpe, fui precipitado. Qual é a regra? Algumo viu a espada voadora deslumbrante em minha mão, seu rosto ficou pálido de repente e ele sorriu. A regra é para os visitantes. Se o Deus superior quiser usar o direito de busca de itens, use-o como quiser, não precisa ser educado comigo. Vendo a aparência de Algumo de avançar e depois recuar, não pude deixar de querer rir, mas não zombiei de nada, deixando a espada Shui Yuan flutuar livremente no ar. Caminhei até o direito de busca de itens e perguntei a Algumo, como se usa o direito de busca de itens? Ele respondeu, é muito simples. Deus superior, por favor, basta olhar para o direito de busca de itens e pensar no item que você está procurando, e o direito de busca de itens lhe dará a resposta. Depois de ouvir isso, olhei para a água clara da fonte verde e pensei em 5 frutas Zongmo. Logo o direito de busca de itens começou a brilhar. As informações apareceram na tela, para obter a aurora, o nascer e o pôr do sol, e as 5 frutas Zongmo da noite, é necessário pagar 25 dias de tempo. Ao ver as informações acima, não pude deixar de sentir um pequeno choque. Matei um rei-deus e só ganhei 100 dias de tempo, mas encontrar 5 frutas Zongmo custa 25 dias de tempo. No entanto, isso também prova indiretamente que meu pensamento estava correto. Se a estreia não for importante neste mapa, então essas 5 frutas Zongmo definitivamente não valerão 25 dias de tempo. Pensando nisso, escolhi pagar os dias de tempo, embora tenha sido 25 dias de tempo de uma vez, o que me doeu o coração. Mas eu também sei que este é um investimento necessário e não pode ser economizado. Com um pagamento bem-sucedido de 25 dias de tempo, o direito de busca de itens de repente ferveu, irradiando uma aura extremamente aterrorizante. Algumo, que estava originalmente planejando assistir à diversão de lado, sentiu essa aura. Pulou diretamente da fonte para a margem e, vendo sua água de subsistência, disse, desculpe, não foi de propósito, por favor, não me mate. Algumo se desculpou loucamente. Se a parte inferior do seu corpo não fosse uma cauda de peixe, ela provavelmente se ajoelharia para me beijar o chão. Você apenas fique quieto. Eu não me importo com essas coisas, a carreira de Algumo não fale. Logo as 5 frutas Zongmo voaram do direito de busca de itens. A aura dessas 5 frutas Zongmo era exatamente a mesma da verdadeira fruta Zongmo. A única diferença é que as cópias neste mapa não aumentarão o valor de origem após serem comidas, mas meu objetivo não é aumentar o valor de origem. Segurando as 5 frutas Zongmo em meus braços, eu estava prestes a comer a primeira. Algumo de repente gritou, Deus superior, pense 2 vezes. Vi ela me impedir de repente. Involuntariamente uma ponta de dúvida passou. Você conhece essa fruta? Algumo ficou surpreso primeiro. Então a expressão mudou finalmente disse sem jeito não conheço nesse momento a espada Xuan Yuan que pairava silenciosamente. De repente emitiu um grito de espada e começou a vibrar levemente o rosto de Algumo ficou imediatamente pálido. A aliança disse conheço porque você sabe disso Mei. Nem mesmo a rainha dos deuses Li Xuer sabia se a fruta Zongmo existia de verdade. Algumo era apenas um deus de nível médio. Mas conseguiu reconhecer a fruta Zongmo e isso significava que alguém já havia procurado a fruta Zongmo nos poderes de todas as coisas antes. Algumo olhou para a espada Xuan Yuan movida pelo vento engoliu em seco e disse há um tempo atrás. O rei dos deuses Gaia veio aqui procurar a fruta Zongmo. Este bebê aparentemente fraco já era há muito tempo o rei dos deuses supremo. Ela queria acabar com a era do lazer e acelerar a chegada da era da transferência de sorteio de cartas. Então ela veio ao poder de todas as coisas para procurar 6 pedras. Eu vim originalmente ao poder de todas as coisas para procurar 5 frutas Zongmo. Depois de obter as frutas eu soube da boca do deus guardião Algumo que Gaia também veio procurar a fruta Zongmo. Fiquei um pouco surpreso com isso, não esperava uma surpresa tão inesperada. Algumo continuou sim, mas Gaia não é páreo para você. Um deus superior. Ela não tirou a fruta Zongmo. Apenas extraiu a sombra da fruta do poder e obteve parte do poder da fruta Zongmo. Foi então que soube da fruta Zongmo. Percebendo que esta coisa era um presságio para convocar o deus Zongmo, perguntei além de extrair o poder da fruta Zongmo o que mais Gaia fez ou disse.
Depois de fazer essa pergunta, ameacei novamente Algumo. Deixe-me dizer antes de tudo, tenho muitas maneiras de descobrir se você está mentindo ou ocultando algo deliberadamente. Estou perguntando por que não temos ressentimentos um com o outro, então não quero ser muito duro. Mas se você não me der cara, eu posso tirar informações diretamente da sua cabeça depois de dizer isso, para aumentar minha imponência. Liberei especialmente a aura do deus demônio da morte. Algumo sentiu minha aura de deus demônio e seu corpo tremeu ligeiramente. O medo em seu rosto tornou-se cada vez mais intenso. Ela não ousou esconder nada e disse imediatamente, além de extrair a sombra da fruta Zonmo do poder de todas as coisas. Gaia também perguntou a localização das 6 pedras. Levantei as sobrancelhas e perguntei que tipo de pedras eram. Algumo respondeu: o pequeno deus nunca viu essas pedras, mas pelas imagens deixadas na água da fonte, elas eram muito bonitas e transparentes. Dizendo isso, ele pegou um punhado de água da fonte com as mãos e imitou 6 pedras transparentes semelhantes a pedras divinas, dizendo que era mais ou menos assim. Ao ver essas 6 pedras, imediatamente reconheci que eram as 6 essências da origem. 3 delas eram o tempo de ter, o tempo de não ter e o tempo do yin. Não vi as outras 3, mas suas auras eram da mesma origem que as 3 anteriores. Devem ser as 3 pedras divinas do céu, terra e sol. Eu realmente não esperava que Gaia não só estivesse envolvida na fruta Zonmo, mas também estivesse ligada às 6 essências da origem. O que ele quer fazer? Inúmeros pensamentos e especulações passaram pela minha mente. Perguntei a Algumo novamente. Tem certeza que Gaia apenas perguntou a localização das 6 pedras e não fez mais nada? Algumo disse que sim. Apenas por perguntar a localização das 6 pedras, Gaia já pagou um preço muito maior do que o fruto intermediário. Naquela época, depois de fazer a pergunta, seu rosto já estava extremamente pálido. Se ele não estivesse tão fraco, eu sentiria que ele queria me silenciar. Eu fiz mais uma última pergunta. Quando Gaia chegou, Algumo disse que cerca de 1 mês atrás. Eu pensei por um momento, um raio de luz dourada passou pelos meus olhos, e então eu tentei pesquisar as 6 origens do poder de investigar coisas. Gaia obteve informações sobre as 6 origens há 1 mês. Se a dificuldade de obter as 6 origens for muito alta, então Gaia pode não ter conseguido coletá-las completamente até agora, e eu posso ser capaz de resolver isso. Não demorou muito, e o poder de investigar coisas ondulou, e uma nova informação apareceu no meu painel: comida da terra, comida do sol, comida da lua, comida do nada, comida do ser estão em estado especial e não podem ser obtidas. Obter comida do céu requer o pagamento de 50 pontos divinos. Vendo que ainda posso obter uma das 6 origens através do poder de investigar coisas, eu estava muito feliz em meu coração. No entanto, os pontos divinos que precisam ser pagos depois só me fizeram sentir dor no bolso. Uma fruta intermediária custa apenas 5 pontos divinos, mas esta comida do céu custa 50 pontos divinos. Isso não significa que, mesmo que essas 6 origens ainda existam, eu não terei dinheiro para comprá-las. Então essa coisa é tão cara. Não é de admirar que Gaia tenha gastado metade de sua vida apenas perguntando a localização. Eu disse com emoção, mas sem hesitação em meu coração. Paguei diretamente 50 pontos divinos e obtive a comida do céu. Gaia já coletou 5 das origens. Quem sabe o que acontecerá depois que ele reunir todas as 6 origens? Tudo que o inimigo quer fazer, eu também devo resolver com antecedência. Neste momento, meu painel de missão também foi atualizado. O progresso da missão oculta do Cópia foi atualizado. A missão exige ajudar Huayu a impedir o plano de Gaia. Progresso da missão 80%. Vendo a atualização no painel da missão, imediatamente senti que os 50 pontos divinos foram bem gastos. Em seguida, agarrei a comida do céu que flutuava acima do poder de investigar coisas. Olhei para a comida do céu em minhas mãos e tentei absorvê-la imediatamente. Logo, a comida do céu se transformou em uma luz branca que me envolveu, e minha consciência entrou em um espaço puramente branco. Neste espaço, senti uma paz sem precedentes, como se meu corpo tivesse se tornado todas as coisas no céu e na terra, e minha consciência voasse livremente entre o céu e a terra. No entanto, essa sensação não durou muito, e eu retornei à realidade. Parabéns por obter a origem do céu. Pode subtrair 50% do valor de origem de qualquer alvo, e obter 50% de valor de origem adicional do valor de origem subtraído, limitado a uma vez por dia. Esta cena pode ser usada no Cópia da Era Dourada. Quando vi o efeito da origem do céu, não pude deixar de respirar fundo. Em circunstâncias normais, Gaia absorveria 50% do valor de origem do oponente no início.
E então usaria o nada para eliminar o valor de origem adicional que ele obteve, ou seja, desde o início, eu poderia facilmente apagar 75% do valor de origem do oponente. E minha previsão atual pode matar diretamente alvos com menos de 50% de valor de origem, e o acordar dos deuses pode ser alcançado com um vento. Em resumo, desde que eu comece a agir, não precisarei usar a flecha de Xuanyuan, bastará um leve movimento do vento para matar Gaia com uma faca. Claro, isso é apenas um estado ideal, afinal, Gaia também é um rei divino e ao mesmo tempo absorveu o poder de Dr. Zongmo. Eu também tenho 5 intenções de origem nas mãos. Tentar usá-las contra ele pode não ser fácil. No entanto, meu conjunto de combos é insuficiente. Eu ainda tenho o fluxo invisível da flecha Xuanyuan, o fluxo das 4 flechas de Zuxi invocadas e o fluxo de matança demoníaca de destino, com mais alguns conjuntos de combos adicionados. Mesmo que Gaia tenha muitos métodos de contra-ataque, ele só encontrará um final de morte, se o boss final desta instância for realmente Gaia. Posso anunciar a conclusão da instância agora. Eu apenas comi uma fruta e fiquei chocado, e Augmod, que estava ao meu lado. Vi seu rosto ficar pálido instantaneamente, com desespero em seus olhos, e ele continuou a soluçar. Acabou, tudo é tarde demais. Vendo-o assim, não pude deixar de rir. Eu só comi algumas frutas. Você tem que ter tanto medo? Augmod recordou. Se o Senhor do Céu comeu doutora destruição do mundo intencionalmente ou inconscientemente, ele convocará o Deus da destruição do mundo para destruir o mundo. Naquela hora, todos estarão acabados. Eu ri levemente, não é tão exagerado. Eu já vi o Deus da destruição do mundo. Ele é apenas uma garota com complexo de adolescente, sem falar em destruir o mundo. Ele mesmo pode ter problemas para manter sua personalidade. Augmod ouviu, um pouco atordoado. O Senhor do Céu realmente viu o Deus da destruição do mundo? Eu sorri levemente, sem responder diretamente, mas disse, enfim, não se preocupe, nada vai acontecer. Enquanto falava, eu já tinha comido as 5 doutora destruição do mundo. Esperei um pouco e de repente apareceu sob meus pés. Uma grande quantidade de névoa negra engoliu o mar amarelo. Vendo isso, o medo no rosto de Augmod aumentou ainda mais. Augmod gritou, ó, Senhor do Céu, saia rápido. Essa névoa negra é sinistra. Você só precisa se afastar, eu sairei em um momento. Eu ri com um sorriso, pois já tinha experiência. Então, sob o olhar aterrorizado de Augmod, eu fui completamente engolido pela névoa negra. Fui engolido pela névoa negra, mas desta vez não ouvi a voz de Astreia. Caí diretamente na névoa da destruição do mundo. Este espaço não é diferente da situação 10.000 anos depois. O chão é água escura e calma. Um sol negro sem temperatura paira no ar. Sob a luz do sol negra, uma árvore gigante inchada está enraizada na água negra. No entanto, eu não vi Astreia aqui. De fato, algo aconteceu. Eu olhei ao redor da névoa da destruição do mundo, mas ainda não consegui encontrar Astreia em meu coração. Não pude deixar de afundar ligeiramente. Neste momento, Li Xuer, na Torre Celestial, disse, a Yuan, naquela árvore do mundo inchada. Ela contém um poder extremamente denso do dom celestial, sua densidade é muito maior do que em outros lugares. A Astreia pode estar dentro da árvore do mundo inchada. Ao ouvir as palavras de Li Xuer, aproximei-me imediatamente da árvore do mundo inchada. Dei a volta na árvore, mas não encontrei a entrada. No entanto, se eu encostar meu ouvido na casca da árvore, posso ouvir fracamente um batimento cardíaco fraco lá dentro. Se eu bater na árvore com a mão, posso sentir que a árvore está oca. Há um espaço enorme por dentro. Embora eu não tenha encontrado a entrada, tentei usar o remédio universal. No entanto, quando peguei o remédio universal, ele não reagiu. Li Xuer disse. Parece que a árvore do mundo de mão flutuante não está selada. Tentei usá-la para perfurar a casca da árvore do mundo de mão flutuante, mas descobri que a casca desta árvore é tão dura quanto metal. Minha espada até soltou faíscas na casca, mas não conseguiu perfurá-la. Li Xuer viu isso e disse, a qualidade do componente de declaração é suficiente. Não conseguir cortar a casca pode ser porque seu poder de origem ainda não foi desbloqueado. Ou seja, preciso de uma arma mais forte. Eu perguntei. Eu sei que seu talento pode invocar uma espada mais forte, mas essa é sua carta trunfo. É melhor não usá-la, a menos que seja um momento crucial. Vou tentar com a Torre do Céu primeiro. Dizendo isso, Li Xuer manipulou a Torre do Céu, que voou para fora do meu corpo.
Em seguida, um laser foi disparado da torre e atingiu a casca. Pude sentir claramente a energia da torre do céu se esgotando a uma velocidade aterrorizante. No entanto, o resultado também foi bastante óbvio. A casca, que parecia metal, finalmente foi perfurada pelo laser da torre do céu. Em seguida, o laser gradualmente engordou e aumentou, lentamente queimando um buraco na casca que era mal o suficiente para uma pessoa se deitar. Depois de queimar este buraco, a energia da torre do céu se esgotou e retornou instantaneamente a um estado dilapidado. Li Shue'er sorriu amargamente. Eu não esperava que essa casca fosse tão dura, esgotando toda a energia da torre do céu. Ayan, parece que a torre do céu só pode te acompanhar até aqui. Já é o suficiente. Descanse bem. Eu consolo Li Shue'er e retraio a torre do céu para o meu corpo. Então eu entrei neste buraco na árvore. Assim que entrei no interior da árvore do mundo em decadência, senti uma aura extremamente opressiva e violenta. Segui a fonte dessa aura e logo vi Astreia, presa por uma grande quantidade de lama preta. A missão secundária oculta foi ativada. A missão exige resgatar o Deus do Fim, Astreia. Nota: perdeu a loucura destrutiva final. Quando vi que o painel da missão foi atualizado e uma nova nota apareceu, fiquei surpreso. Essas palavras estão descrevendo Astreia. Parece que o oculto é um pouco ruim. Só de olhar as notas da missão, meu coração ficou cada vez mais pesado. Li Shue'er disse neste momento: Yuan, não sei se há algum problema com esta cópia. Embora este Deus do Fim possua uma quantidade colossal de poder celestial em seu corpo, não senti a aura de sua divindade. Ele não tem um título. Eu perguntei se sua divindade foi expulsa. Li Shue'er respondeu que a divindade ainda estava lá. É que atualmente não há título. Neste momento, seu título é até inferior ao de um deus inferior, mas seu poder é extraordinariamente forte. É como um rei fantoche, que parece ter tudo, mas não tem nada. Eu perguntei em que circunstâncias ele poderia se tornar assim se isso realmente aconteceu. Li Shue'er pensou por um momento e disse: se não houver problema com a cópia. Só consigo pensar em uma possibilidade: seu poder final foi roubado. Meu coração de repente. Foi Gaia quem fez isso? Não ouso tirar conclusões precipitadas, mas com a força de Gaia. Ele é absolutamente incapaz de roubar o poder de Astreia. Se isso foi realmente feito por Gaia, então isso significa que há um Deus Supremo por trás de Gaia. Minha pergunta é: o Deus da criação apoia Gaia? Li Shue'er negou categoricamente: impossível. O Deus da criação só se preocupa em criar todas as coisas e suprimir os deuses do meio e do fim. Se Gaia realmente roubou o punho do meio e do fim, então Gaia quer se tornar o novo Deus da criação. Isso vai contra os interesses do Deus da criação. Se eu entendo, isso significa: um Deus Supremo de fora está manipulando tudo. Chegou, a verdade escondida atrás do Deus do prazer. Finalmente será revelada. Assim que eu suspeitei que este mundo poderia ter deuses supremos de fora tramando. Li Shue'er ficou em silêncio por um momento e então disse: embora eu não esteja particularmente disposta a acreditar, se for realmente Gaia. Se ele roubou o punho do meio e do fim de Astreia, então só pode ser uma interferência de um deus externo. Yuan, você sabe o que isso significa? Com tensão nos olhos, estou ocupado. O que isso significa? Li Shue'er disse seriamente. Se os generais da Era de Tirar Cartas de 10.000 anos atrás foram realmente interferidos por deuses externos, então este nosso mundo definitivamente não sobreviveria por 10.000 anos. Deuses supremos externos interferem em um determinado mundo, seu único objetivo é obter o poder da fonte do caminho celestial do mundo. Se os deuses externos invadissem, e nosso mundo pudesse viver por 10.000 anos inteiros, Gaia já teria desaparecido. Então só há uma possibilidade. Dito isso, ele fez uma pequena pausa, como se estivesse elaborando. Alguém parou a conspiração do Deus externo na escuridão. Perguntei imediatamente: é o de Huaiyi? Li Shue'er balançou a cabeça. Huaiyi 10.000 anos atrás era apenas um Deus superior. Sua força ainda estava um pouco aquém para alcançar um Deus principal. Para ele impedir um Deus externo, só havia um método. Perguntei curiosamente: que método? Li Shue'er confessou: usando o poder do caminho celestial, transformou seu corpo em um recipiente para selar o Deus externo. Ao ouvir isso, fiquei surpreso e caí em silêncio. Ele continuou: mas selar não é tão fácil. Deuses externos que podem invadir outros mundos e roubar a fonte do caminho celestial, nenhum deles é fácil de lidar, mesmo que Huaiyi tenha usado o poder do caminho celestial para selá-lo.
Sofrer a retaliação do Deus externo o tempo todo é inevitável. Ninguém sabe o quão angustiante foi o processo, e Huaiyue perseverou silenciosamente por 10.000 anos. Nestes anos, por causa das travessuras de Huaiyue, pouquíssimos deuses dos reinos de Shenlu o acompanharam, exceto a Yuan. Não o vi ter nenhuma interação com qualquer facção divina. Em outras palavras, ele carregou este mundo sozinho, e percorreu 10.000 anos. Deveria ser o que nós, reis divinos, deveríamos fazer. O mais triste é que Huaiyue eventualmente será devorado pelo Deus externo. Naquela época, todos os reis divinos, os 2 deuses supremos e até mesmo o caminho celestial o matariam sem hesitação. Morrer por este mundo